Já estamos de volta aqui no nosso Encontros e hoje nós vamos continuar falando sobre os problemas das crianças na África. Mas dessa vez não vamos falar da Nigéria não, vamos falar sobre o Senegal com o Edmilson. Ele que no começo de janeiro foi ao Senegal, está neste momento lá, mas nós tivemos um papo antes da sua viagem justamente para ele nos explicar qual será o trabalho do Caminho Nações e o que ele esperava encontrar ali entre as crianças que estão sofrendo naquele país. Os detalhes dessa conversa você tem a partir de agora em mais um Encontros que já está no ar pela Vem e Vê TV. Hoje aqui no Encontros a gente vai falar com o Edmilson. Você vai conhecer mais o Edmilson, mas nós vamos pelo princípio. O Edmilson, que é bombeiro. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem. Você é bombeiro? Eu sou bombeiro. Conta pra gente como é que é esse teu trabalho. Você é bombeiro que vai lá apagar incêndio, sai no caminhão, também, tá na ativa, trabalha direto. Trabalho em Jacareí, tenho 28 anos de trabalho no Corpo de Bombeiros. Eu vinha falando na viagem que é trabalho mesmo, bombeiro trabalha. Ele trabalha e é reconhecido isso, né? Todo mundo, bombeiro é uma das categorias mais admiradas, a gente sabe das pesquisas que saem. 98% de aceitação pública nos últimos 6 anos. É mesmo. Pela Readers Seleções. Você acha que essa aceitação, esse bom trabalho que os bombeiros fazem, nascem justamente desse voluntariado, esse coração naturalmente voluntário que os bombeiros têm em se expor, em se arriscar pela vida humana? Eu acho que sim, mas tem um pouco do inconsciente coletivo, do herói. Eu acho que tem um pouquinho disso aí. Não aquele herói da cueca em cima da calça, mas... É isso, não é? Aí não seriam só os bombeiros. Mas você acha que a figura do policial se mistura um pouco com a do herói, do bandido? Tem essa coisa. O trabalho da polícia é um trabalho fantástico para quem anda junto e vê o esforço que se faz para ter uma viatura na rua, para um policial se preparar e estar ali na viatura fazendo policiamento preventivo ostensivo, que é o trabalho da polícia militar. Mas o bombeiro tem essa coisa de ir salvar a pessoa na hora que ninguém pode fazer nada, e o bombeiro chega lá e faz. Tipo, um acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens, ou incêndio onde as pessoas estão ainda dentro do prédio, e vítimas em poço. Existem muitas ocorrências do Corpo de Bombeiros. Poço? Pessoas que caem no poço. Já atendi esse ano aqui, seguramente umas 5 ocorrências de poço. E as pessoas ainda cavam poços por aí. Lá em Jacareí, por exemplo, já tiramos dezenas de pessoas esse ano de poço. Gente viva e gente morta. Isso começou a nascer no seu coração quando? Teve um momento que você quis ser herói? Não teve um momento que eu quis ser herói, não. Mas eu acho que a infância, o que acontece na infância marca muita gente. Eu tinha 11 anos, a minha família, a gente estava mudando de Minas Gerais para São Paulo, de Patinga para Lorena, para quem conhece as cidades aí. E aí o ônibus caiu num precipício, 17 mortos naquele acidente. Nós estávamos a 4 horas da cidade de Petrópolis, Serra ali do Rio de Janeiro. Serra do Mar é aqui no Vale do Paraíba, a Serra do Rio. E o Corpo de Bombeiros de Petrópolis, depois de 2 horas de viagem, até chegar ao local do acidente, 2 horas. Tempo-resposta de 2 horas. Imagina um acidente que se atende 2 horas depois. Uau. Só no Senegal, que é 3. Lá, uma viatura chega 3 horas depois. Mas 2 horas foi lá e nos socorreu. Foi a primeira criança, tem um jornal, saiu isso. Que idade você tinha? Eu tinha 11. Foi a primeira vítima, criança, a ser retirada daquele acidente. Foi a primeira vez que eu vi um bombeiro, foi a primeira vez que eu vi a sirene de um carro de bombeiro. Eu acho que isso acabou me marcando e eu, sem perceber, inconscientemente eu fui aí trilhando até chegar a ser sargento do Corpo de Bombeiros e hoje suboficial. Depois de 20 anos, 25, 26 anos de carreira. Esse seu trabalho no Corpo de Bombeiros foi desenvolvendo em você essa voluntariado, essa necessidade de atender o próximo, que te trouxe até esse momento da sua vida que a gente vai falar já daqui a pouquinho? Cara, meu pai e a minha mãe têm essa característica. Eu acho que isso nasce antes, no meu caso. Meu pai e minha mãe são cozinheiros de mão cheia. Então a gente sempre recebia pessoas em casa. Então a gente foi criado muito serviçal. E até por isso eu acho que eu fui ser bombeiro, porque me identifiquei com a atividade de serviço. E o bombeiro basicamente serve, né? Serve em situações as mais esquisitas que o ser humano possa imaginar. Em rio, em fossa de merda. O bombeiro entra para tirar pessoa, bicho, animal. Você não pode escolher, né? Você não pode escolher, a pessoa está precisando ali, você vai. Não dá, a gente seja um incêndio ou um gato em cima da árvore. O gato, ou então uma ocorrência muito arriscada para o bombeiro, que é o afogamento em curso, que a gente chama. Toca o alarme,
a informação é que tem uma pessoa que acabou de pular uma tentativa de suicídio lá em Jacareí, tem uma ponte onde as pessoas escolheram aquele lugar para se jogar e de vez em quando jogam. A gente chega, as pessoas apontam o lugar, você já está com a roupa, pula para tentar localizar aquela pessoa naquele rio imediatamente. Ali é o risco da vida, da correnteza, o volume de água, o enrosco do rio. Então é uma situação... O bombeiro não pode escolher. Mas você desenvolve também um olhar mais psicológico, mais humano da pessoa, já que você, por exemplo, em caso de tentativa de suicídio, você vai ter que se aproximar da pessoa, tentar convencê-la a não cometer o suicídio. Existe esse lado também? Tem. Alguns bombeiros até vão à paisana, não vão fardados, para chegar lá e virar um circunstante que entra conversando com a pessoa, desviando a atenção dela de uma direção para os profissionais que vão dar o pulo. Tem algumas técnicas que o Corpo de Bombeiro usa para retirar aquela pessoa daquela situação. Então, alguns vão até a paisana. Eu já fiz isso várias vezes. Agora, a gente está falando que esse teu trabalho, essa tua visão de mundo, enfim, tudo que você passou vem te encaminhando para um momento que você hoje está vivendo. O Edmilson faz parte do Caminho Nações, que é o braço essencial do Caminho da Graça, voltado para o exterior e hoje mais concentrado na África. Na África, A gente conhece mais o trabalho das crianças da Nigéria, as crianças bushficadas da Nigéria. Antes da gente falar do trabalho do Senegal, que é o teu, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho com as crianças da Nigéria. Na Nigéria. Tem um livro publicado, você falou o nome dele aí. Missão Salvar. Aliás, aproveitando já antes que o Edilson nos explique isso, o livro é um livro escrito pelo Marcelo Quintela, com a colaboração de todos que estão envolvidos nesse trabalho, chama Missão Salvar Crianças Bruxas. Você tem visto o anúncio aqui na VNV TV do livro, que pode ser adquirido de duas maneiras. Ou você compra o livro, que custa R$80, o próprio Caio disse que o preço é caro. Depende do que você acha caro. O preço é acima realmente do que o mercado pediria. O livro é um registro fotográfico. É um livro basicamente... Texto e fotos. Muitas fotos. Mas acima de tudo é a oportunidade de você ajudar num trabalho extremamente importante e fundamental na vida de crianças. O Edmilson vai nos explicar agora de crianças que estão sendo mortas, que estão sendo maltratadas, que estão sendo abandonadas de uma forma covarde, de uma forma horrível. A gente vai voltar para a história do livro já, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa condição das crianças da Nigéria. Então, na Nigéria, basicamente é assim. O líder religioso neopentecostal que está lá diz para uma família que uma das crianças da família é bruxa. Por isso o prato cai, o copo cai e quebra. Eles ligam... Aí, se a criança correr de roubar um vaso, ela é bruxa. É bruxa. Se alguém ficou doente em casa, é a influência da criança que é bruxa. Depois que ele diz que ela é bruxa, qualquer coisa que acontecer, é ela que fez. Uma luz queimou. É o bruxinho. E aí, aquela família estigmatiza aquela criança e coloca ela para fora ou tenta tirar essa condição de bruxa dela na igreja. É aí que o líder religioso ganha lá na Nigéria muita gente para frequentar as igrejas lá, para tentar expulsar os demônios. E ele cobra por isso. Um salário que a família recebe por ano, não é isso? Isso. O valor eu não sei exatamente. Na verdade, algo em torno disso. Em torno disso. E aí ela se torna bruxa. Só que lá, além de... Algumas famílias tentam libertar essa criança levando para a igreja e outras famílias expulsam aquela criança da casa. Então tem a história no livro de um menino que estava levando o irmão, de tanto ver o irmão apanhar e ser vilipendiado e ser maltratado, ele estava levando o irmão para o mato para degolar o irmão, para matar o irmão. Foi quando a equipe do Caminho Nações, que estava lá, sob a liderança do Marcelo Quintela, resgatou essa criança. Por isso é o termo aí que se cunhou, né, o resgate das crianças bruxas da Nigéria. Aí você vê essa história e diz assim, nossa, que coisa, aí se emociona, vai comentar com alguém, até depois, domingo, passar o Faustão na TV, aí você esquece, vai ligar a TV, vai sair, vai olhar teu filho, vai dar um beijo no teu filho. Isso foi só uma história triste. Mas essa história triste ainda, agora, neste momento, está acontecendo. O orfanato está lá, com 250 crianças, o orfanato do Caminho Nações na Nigéria, e processo de organização, de estruturação, e essa doação que se faz, esse investimento, esse apelo, é para continuar mantendo essas crianças sob a guarda do orfanato, até que as coisas se resolvam e se caminhem de forma melhor. Essa criança que você falou que foi liberta da degola pelo próprio irmão, né? Felizmente foi
descoberta, mas outras talvez não sejam, né? Outras talvez agora estejam sendo encaminhadas para isso, agora que você está vendo aqui o programa. Então, a gente está no momento em que é possível fazer algo além de simplesmente se condoer, de se emocionar, de olhar e achar triste. Você já parou para pensar que isso pode ser uma responsabilidade tua a partir do momento que você diz que eu realmente me importo? E como você pode fazer isso? Não necessariamente indo, né, até a Nigéria, como o Edmilson vai ao Senegal e vai nos contar já sobre isso. Mas você pode ajudar comprando esse livro e, na verdade, mais do que comprando, você pode doar R$200. A gente está anunciando isso o tempo todo aqui na VMVTV e ao doar os R$200 você ganha o livro. E aí você vai entender um pouco melhor o que está acontecendo. O livro é cheio de fotos e de textos. E você vai doar esse dinheiro para esse trabalho, para esse orfanato que o Caminho está mantendo lá na Nigéria. Com quantas crianças? Com 250 crianças. Pois é, num país que vive numa pobreza imensa, né, onde não existe dinheiro para nada lá. E as crianças estão sofrendo, estão morrendo e estão todos os dias com poucos recursos ou quase nenhum recurso, inclusive humano e de ajuda, tentando viver e sair dessa situação. O que você vai fazer? Você se importa? Então, que atitude você vai tomar? Eu estou te falando uma. É possível tomar uma atitude. Simples. R$200 você gastou semana passada no restaurante? Você tem? Ou pesa, mas dá. Você pode fazer alguma coisa? Então faça isso. O site Caminho Nações... www.caminhonações.com. Está aqui no vídeo. Acesse o site, se informe mais. Acesse o caiofabio.net. Também tem, né? E faça isso. Tome uma atitude. Você se importa? Então você tem duas escolhas agora. Você tem dois caminhos. Ou você vai dizer, eu me importo e a minha dor vai resolver. Ou você vai ser consciente, saber que além disso, você pode fazer alguma coisa efetiva e contribuir com esse trabalho sério, real, e a gente não estaria aqui falando sobre isso, se realmente não fosse verdadeiro, que resgata crianças. E se a gente que fala tanto sobre amor, que fala tanto sobre Deus, não entender a importância dessa história, acho que está na hora de você reavaliar seus conceitos em relação a Deus, amor, a vida, enfim, está tudo errado. Olha aqui a foto da mulher vindo aí com as coisas nas costas, na cabeça. Tô vendo. Ok, Jarama boy. Bonjour, ça va? Não, c'est bon, não mude. Edmilson, você veio do Senegal e vive uma outra realidade. A gente foi para o Senegal. Na verdade, eu não me apresentei para ir. Quem atendeu ao chamado da Al-Sacra, eu acho que quem está assistindo o programa já ouviu falar da Al-Sacra na VMVTV. Que é um outro braço do Caminho Nações, né? Um braço do Caminho, um outro braço humanitário do Caminho da Graça, né? São discípulos infiltrados em situações difíceis de inserção. Al-Sacra. Eduardo, que é um irmãozão lá de Minas Gerais, que se apresentou, ele fala francês. Como o Senegal é francês, e o vídeo que o Marcelo Quintela assistiu mostrava crianças chamadas talibês no Senegal sofrendo todo tipo de tortura, fome, necessidade, e eles apanhando lá com correntes nos pés. Esse vídeo chegou e o Marcelo, sensibilizado com isso também, resolveu enviar alguém lá pela Al-Sacra, enviar lá no Senegal. E me convidou, porque o Eduardo é um ex-militar, para avaliar o Eduardo do ponto de vista dos motivos que o levaram a deixar de ser militar, fazer uma avaliação para ver se ele tinha condição mínima de ir lá, para ajudar no processo de envio do Eduardo. Eu avaliei e estava tudo tranquilo com o Eduardo, uma pessoa bacana, e estava indo. Só que eu perguntei para o Marcelo, ele vai sozinho, como é que é isso? Aí o Marcelo, não, eu devo ir junto. Eu falei assim, pô, você já acabou de vir da Nigéria? Rolou ali um papo, aí no final das contas eu falei, eu estou de licença em setembro. Se vocês deixarem essa missão para setembro, eu posso ir junto e para dar um apoio pro Eduardo. Foi quando o Marcelo disse sim. Aí eu falei, eu fui, né? O Marcelo falou sim, eu fui. Mas na verdade eu não fui voluntário inicialmente, eu fui voluntário para apoiar o Eduardo. Chegando lá no Senegal, não era resgate, como foi um resgate, o resgate das crianças na Nigéria, e não era uma coisa local, uma região, um bairro, que seja. Na verdade, lá no Senegal existem 1.200.000 crianças na rua. Então você chega lá, como eu cheguei no posto de gasolina,
encostamos o carro da pessoa que nos estava acompanhando e 10 crianças me cercaram com um potinho para pedir esmola. E aí as outras 20 que estavam andando ali por perto vieram na direção, então já eram 30. Então você anda pela rua e vê essas crianças, as dezenas pela rua assim, somando um total de 1.200.000 crianças lá no Senegal. Além da pobreza, e até em virtude dessa pobreza, essas crianças são legalmente doadas. As famílias, geralmente as famílias têm muitos filhos, né? Um homem lá pode ter até 3 mulheres ou mais. E aí você tem uma família até de 15 crianças, 10 crianças. E como a família não tem condição ali, pela pobreza do país, de sustentar, existe uma figura religiosa, muçulmana, chamada Marabu, que adota essas crianças, prometendo às famílias que elas se tornarão grandes líderes da religião. E prometendo que vão cuidar dessas crianças. Então levam essas crianças para um lugar que eles chamam lá de daras. As daras são os locais onde essas crianças ficam. E eu acho que depois vai ter alguma foto para mostrar. Daras nada mais é do que a reunião das crianças. Porque... A gente está vendo até as fotos aqui enquanto você vai descrevendo. Ah, legal. Então, qualquer lugar pode ser uma dara. Uma casa abandonada, um papelão com um pedaço de madeira. Eu entrei em 1 ou 2 daras. Então, de pau a pique, assim, cobertura de lata. E eles ficam ali embaixo lendo o Alcorão. Então a criança, das 5 da manhã às 7 da noite, ela pede esmola. Esmola é um dos pilares do Islã. Tem que dar esmola. Esmolar faz parte. Então você imagina, um grupo de gente que precisa dar esmola, prato cheio, você tem quem pegue. Quem peça essa esmola para o cara cumprir a missão religiosa dele. Então a criança lá no Senegal, ela tem essa função de pegar. E a criança se afasta da família. Vai embora com o Marabu. Vai viver com o Marabu. Vai viver com ele. O dinheiro vai para ele. E o dinheiro vai para ele. A vida é essa. Acorda às 5 da manhã, até às 7 da noite ela está na rua pedindo, e ele estabelece um valor diário que ela tem que trazer. Enquanto ela não ganha aquele valor, ela não pode voltar. Algumas nem voltam. Outras, de tanto fazer isso e não ter perspectiva nenhuma de mudança, ou passar pela cabecinha dela que ela pode viver uma outra realidade, ao invés de pedir, ela pode andar na praia sozinha, por exemplo, muitas delas abandonam as daras. Aí você tem, no Senegal, desse número de 1.200.000 crianças, você tem parte talibê, são as crianças que ainda estão com os marabus, e a outra parte são as crianças que cansaram das daras e estão na rua. Não, esses garotinhos que vêm aqui no centro, né, ele, como muitos outros, ele passou por essa mesma experiência de ele foi violado de uma maneira muito agressiva. Quando ele chegou aqui no centro, o rosto dele é irreconhecível quando ele chegou, todo machucado, a boca rasgada, os olhos inchados, porque ele foi muito espancado e ele tem, né, o ânus completamente rasgado. Por isso um grande pegou ele na rua. Nós conseguimos pegar aquele grande, porque era um ex-menino de rua também. Um menino de rua que também já tinha vindo no centro. Nós conseguimos pegar o grande, levar para a polícia. Ele ficou 6 meses preso e foi liberado. Infelizmente ele está nas ruas ainda, o grande que faz isso. E ele é um garotinho tão querido, né, aqui no centro. Ele brinca, sorridente, tudo. Tem sofrido alguma coisa na rua, mas aqui o que nós fazemos atualmente para evitar que ele seja estuprado de novo. Então nós temos alguns colchões que nós compramos, ainda não temos autorização do governo senegalês para alojar os menores, mas aí compramos alguns colchões, mesmo sem, diante do governo, mostrar que estamos alojando ninguém, mas se eles pedirem para dormir na casa, nós oferecemos colchões, eles deitam ali na sala e passam a noite. Então, nós abrimos as portas para os pequenos passarem a noite aqui na etapa 1, e os grandes também que querem se proteger da rua passam a noite na etapa 2. E assim, os menores dormindo aqui em casa, na etapa 1, eles são protegidos de estupro. É uma grande bênção oferecer a eles a dormida aqui na casa à noite, porque daí eles ficam livres de serem violados na rua.
E as famílias? Elas, em determinado momento, elas vêm com essa promessa de enriquecimento das crianças, vão tornar grandes líderes, ela não se concretiza. Eles tentam reaver após as crianças ou não? Eu só tive 20 dias no Senegal. Eu tomei muitas informações do país, vi muitas coisas ali na realidade, mas essa informação eu não tenho para te dizer. Uma coisa eu sei, é 1.200.000 crianças. Eu acho que muitas famílias não vão buscar. E eu acho que, além de elas não irem buscar, essas crianças deixam de ser, ter aquela educação que foi prometida e passam a ser meninos de rua. Como é que vai ser o teu trabalho lá, Ilhos? Quando você chegar no Senegal com essa quantidade enorme de crianças, com essa situação estratificada culturalmente, já que é legal, é permitida, a religião incentiva, como é que vai ser o trabalho de vocês lá? Flávio, é o seguinte, quando a gente chegou lá, como não era resgate de criança, não era, a gente escreveu para o Brasil dizendo para o Marcelo, para o Caio Fábio, não é resgate de criança, aqui é outra coisa. Aí eles falaram, então diga o que é. Então eu escrevi a situação e já mandei junto o que eu acho que deveria acontecer, porque além de visitar o país na perspectiva de entender o que acontece com as crianças, nós visitamos as pessoas que lá estavam, que estão fazendo alguma coisa já lá para essas crianças. E a gente percebeu algumas coisas assim curiosas, que não vou entrar muito em detalhes, mas vários grupos acolhendo 10, 15 crianças, 20. E aí eu fui perguntar por quê, gravei até um vídeo, uma fala de algumas pessoas lá, e elas estavam dizendo que não dá para pegar mais, porque elas não podem fazer parceria com quem não professa a mesma fé. Então rolou algumas coisas nesse sentido. Essas pessoas quem são? São evangélicos. Ligadas a alguma instituição? Ligadas a instituições religiosas no Brasil. No Brasil? Brasileiros lá. Ah, sim. Missionários. Recebendo dinheiro do Brasil lá e... Então você nem precisa explicar. Eles estão recebendo dinheiro... para executar uma missão, mas ao executar a missão eles encontram uma série de restrições. Tem uma série de restrições. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil tem a coisa a igreja evangélica fala que eu sou do reino e aquelas pessoas que não são do mundo. Então eu não me relaciono com a pessoa do mundo. Nem aquele missionário se relaciona com o governo que é basicamente muçulmano. Portanto, ele não tem parceria com instituições outras que estão lá, por exemplo, Banco Mundial, Unicef. Aí as pessoas não se envolvem nesse sentido mais amplo para fazer um trabalho mais estruturado. Joseph, eu queria fazer a pergunta, aproveitar o vídeo aqui, perguntar para você, por que você não fez um trabalho ligado ao governo, já que você tem contato com o governo, por que você não fez isso? Ou por que você não pegou as pessoas, os missionários que estavam aqui e fez o trabalho que você acha que nós propusemos nesse momento? Então, sabe que é pouco difícil. Eu trabalho numa missão, missão presbiteriana, APMT, aqui no Senegal. Então, a maioria, os missionários, a gente bota muito barreira porque quando você fala o governo, fala o presidente, então, às vezes a gente vê como, esse é o mundo, não pode tocar, não pode entrar nisso. Então quando irmãos, principalmente o Edmilson, me falou muito sobre a visão do caminho da graça. Então eu vi que a primeira é ajudar as crianças sem considerar eles são do mundo, sem fazer diferença. Então é difícil porque às vezes missionários fazem muita diferença, até mesmo às vezes recusa parceria, entendeu? Com pessoa que não está na linha deles. Então, é por isso que eu falei, eu gostei da visão da caminho da graça, que não faz diferença, não toma consideração nenhuma ideologia, nada, que tem a visão de ajudar esses meninos. É por isso que eu já proponho pra gente ir em cima, mesmo para ver a autoridade dos países. Eu nunca levei nenhum missionário lá na casa de um ministro, como eu fiz com os irmãos. Porque eu gostei da visão, eu sei que para fazer diferença aqui no Senegal, para fazer alguma coisa, entendeu? Que pessoa nunca fez, é para ir em cima da autoridade. Então eu fui visitar alguns, o maior projeto de socorro à criança senegalesa, lá tem 80 crianças. No meio de 1 milhão e tantos 200 mil, tem 80 crianças. Esse é amigo nosso, Joseph. Ele vai aparecer aí em algum momento aí no Caminho da Graça, vai dar entrevista, vai falar. Provavelmente está sozinho fazendo isso. Ele não, ele tá por uma missão, tá ligado a uma missão brasileira lá. E ele é casado com uma missionária, mas ele está angustiadíssimo, porque ele queria fazer parcerias, mas a organização a qual ele está ligado, ele não permite que ele assim o faça. Por essa questão que eu expliquei aqui. Ele fala isso num vídeo.
E então, quando eu cheguei lá e falei que achava que deveria haver parcerias, eu pensei um projeto, escrevi esse projeto para atender 500 crianças, que não é nada perto da realidade de 1.200.000. Planilhei tudo isso e trouxe para o Brasil. Aí todo mundo gostou, todo mundo aceitou, a gente está orando em cima disso, está com o coração cheio de esperança, de que a gente encontre pessoas de coração aberto, como o Joseph nos recebeu lá no Senegal, nos apoiou. Ele tem contato com o governo, é um advogado togolês, residente no Senegal, e nos apresentou ao governo, nos levou ao ministro, inclusive conhece pessoas aqui do Brasil, Gilberto Gil, pessoas aí da mídia conhecidas. Existe uma abertura do governo local de melhorar isso? Total abertura. Total abertura. Quando a gente falou que a gente tinha esse projeto, o Joseph falou, ninguém nunca veio aqui pensando assim e propondo isso. Eduardo e Edmilson. Então é sempre difícil, né, para dar uma, como falar, o que a gente sente, o que a gente viu, neles. Mas para falar, eles são muito bem, eles já chegaram com muito fogo de cumprir a missão, né, que vocês deixaram para eles a fazer aqui no Senegal. Mas quando eles chegaram, então às vezes perguntando os missionários, eu já falei com ele que todo mundo não pode escolher nada, não vou escolher nada. Tem alguns missionários, quando você chega, então se você não guarda seu coração, você pode cair deles, né? Então porque tem pessoas que querem, entendeu, chamar a atenção nele, se fazendo como vítimas. Então tem persecução, é muito difícil, entendeu? Então tem que cuidar desse. E tem os outros também, missionários que querem ser heróis, entendeu? Teve tão malária, teve tão persecução, entendeu? Só para tirar a atenção neles. Mas eu fico muito feliz com Edmilson. Ele, desde o início, ele já tinha esse discernimento. Ele estava muito calmo, tranquilo, escutava, não dava opinião. Então foi isso. Mas os dois se completaram. Então a gente teve encontro aqui para ele mandar o relatório, né? Conversamos e a gente viu que tem que o relatório que o Edmilson estava fazendo estava muito bom, né? Então, Flávio, eu estou voltando para o Senegal por uma razão muito simples. Eu fui extremamente bem acolhido lá por essa pessoa e extremamente bem acolhido pelo governo. Nós estamos voltando agora em janeiro com o projeto pronto, reunimos um grupo de pessoas especialistas em organização de projetos, estamos levando esse projeto já organizadinho, planilhado, tudo pronto para apresentar ao governo e dizer ao que vamos. Edmilson, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Sim. Um papo é extenso, né? Tem muita coisa acontecendo, infelizmente o tempo está acabando, mas eu queria rapidamente você desse os contatos, e-mail, enfim, quem quiser ajudar, quem quiser saber mais sobre isso, como é que faz? Entra no site www.caminhonações.com e se quiser falar comigo, eu vou estar dirigindo o projeto no Senegal, o nosso projeto é para 5 anos lá. Quiser ajudar, participar, a encontrar parceiros para apoiar, pode entrar no edneto.neto@gmail.com edneto.neto@gmail.com ou edmilsonneto@caminhonações.com. Os endereços estão aparecendo aqui no vídeo. Eu quero agradecer muito você aqui. Muito obrigado. Valeu pelo Flávio, obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Legal. Esse não é um trabalho só do Edmilson, do Caminho Nações, Caminho da Graça. É sobretudo um trabalho de gente que enxerga e entende a importância de servir como pode, em amor. Entre em contato com todos os canais que nós demos ao longo da programação. O Encontros repete durante a semana em vários horários aqui na VEM VTV, mas que você fique com esse espírito, com esse entendimento da importância de se importar, com a importância de trabalhar e ser útil para tanta gente que neste momento precisa de você. Um grande abraço e na semana que vem tem mais encontros na VEM e VTV. Até lá!